Quem é Júlio Militão? Júlio Militão é um ex-radialista. Meu nome completo é Júlio Góes Militão da Silva. Eu sou natural aqui de Curitiba, onde nasci em 19 de fevereiro de 1938, ali na Avenida Cândido de Abreu. Morei praticamente sempre aqui em Curitiba. Estudei em escolas públicas, estudei no Colégio Estadual do Paraná, onde fiz meu ginásio. Em 1951, quando inaugurou o novo prédio do Colégio Estadual do Paraná, eu tive a felicidade de ser um daqueles alunos que inauguravam aquele prédio fantástico que temos até hoje ainda aqui. Depois, trabalhei no rádio, tive a felicidade de começar na Rádio Marumbi, na época, chamava-se a Emissora dos Esportes do Paraná. Era uma emissora em 1957, no dia 12 de outubro de 1957, eu estreiei no rádio, falando apavoradamente do estúdio como plantão de esportes na equipe esportiva, na época dirigida pelo Martins Rebelato, que foi um dos extraordinários narradores esportivos que nós tivemos, de uma voz maravilhosa. Juntamente com ele, eu lembro-me do Osmar de Queiroz também, que era um dos narradores naquela época. Doente pelo rádio, amante do rádio, eu, desde criança, juntamente com meu irmão, hoje o Edson Militão, que todos conhecem de televisão e do jornal e do rádio, nós éramos ouvintes diretos de rádio. Em especial, quando criança, a gente ouvia praticamente diretamente a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E eu me lembro também que outra grande emissora que nós ouvíamos sempre era a Rádio Farroupilha de Porto Alegre e a Rádio Guaíba de Porto Alegre. Eram as emissoras que estouravam aqui em Curitiba, e antes de conhecer as emissoras de Curitiba, eu ouvia aquelas rádios, a Nacional, Guaíba e Farroupilha. Por quê? Pelos programas fantásticos que elas apresentavam e pelo som que entrava local aqui em Curitiba desde então. A Rádio Nacional, então, quando eu guri, ali pelos meus 10, 12, 15 anos, me cativava e fazia amar o Rio de Janeiro, que a gente conhecia o Rio através da Rádio Nacional, sem nunca ter ido lá. Aqueles programas maravilhosos de artistas fantásticos, não só de programas de estúdio, como também programas que eram feitos em reportagens e coberturas de futebol. Apaixonado por aquele rádio, eu então uma vez resolvi escrever uma carta para a Rádio Marumbi, a qual eu ouvia diariamente num programa de esportes, que ela tinha às 18h30. Eu escrevi para lá, pedindo uma chance para eu poder ingressar naquele mundo que era tão apaixonante. E eis que Osmar de Queiroz, uma tarde, leu a minha carta e me disse: Júlio, vem aqui para nós conversarmos. Para mim foi o céu. Bati um papo com ele e ele disse: então, no sábado você vai ficar no plantão aqui. Como é que é isto? Ele disse: você fica ouvindo o rádio do Rio, de São Paulo, aqui nessa salinha, e conforme sair o gol lá em São Paulo, Rio, você vem, chama e informa. Então eu me lembro até hoje que eu comecei assim. Sentei-me num sábado e a primeira coisa que eu disse no rádio foi: alô, Rebelato. O Rebelato disse: fala, Júlio Silva. Eu disse: gol no Rio do Bom Sucesso. Então ali começou
mas muito mambebe ainda, sem saber falar, sem saber articular exatamente aquelas informações, muito nervoso, porque o microfone, a primeira vez, não sei se hoje ainda é assim, mas naquela época ele assustava. Você sentar-se de frente ao microfone, sabendo que muitos estavam ouvindo, você realmente ficava muito assustado. E ali eu comecei no rádio, fazendo plantão. Depois a equipe modificou, vieram Curi Saliba, Rinaldo Cunha, que eram dois grandes narradores e atleticanos, doentes ambos. Lamentavelmente, ambos já nos deixaram. O Rinaldo Cunha e o Curi Saliba eram dois extraordinários narradores, da Rádio Marumbi ainda. Eu ali já era repórter esportivo, fazia campo em todos os jogos, então ali realmente eu cresci no meio do rádio e no meio do futebol, tendo aquele grande prazer de poder entrar num campo de futebol, num clássico, e entrevistar os grandes craques cara a cara dentro do campo do futebol. E assim foi. Daí, passado algum tempo, o Aluar Ribeiro, ele tinha uma equipe muito forte, muito bem ouvida na Rádio Cultura do Paraná naquela época. A Cultura era dirigida pelo Dr. Abílio Osman. Este nome, ele deve ser resguardado por todos aqueles que gostam do rádio do Paraná e que sabem que o rádio deve ser feito com responsabilidade. O Abílio Osman dirigia uma emissora de rádio que era a Cultura do Paraná, com tanta seriedade que ele praticamente ouvia diretamente qualquer falha que tivesse de um narrador, de um comentarista, de um apresentador de jornal. No outro dia ele vinha chamar a atenção e não admitia que aquilo pudesse acontecer. Era uma emissora absolutamente séria e ela levava o jornalismo em primeiro lugar. Nós tínhamos ali na Rádio Cultura do Paraná grandes programas noticiosos. Ao meio-dia tinha um grande programa que era apresentado por Contim Mendes, Mauro de Alencar, entre outros. E depois à noite tinha o grande jornal Falado Cultura. Era o que todo mundo acompanhava para saber o que estava acontecendo, não só em Curitiba, como no mundo. Aquele programa, como que ele era feito? Ele era feito gravado diariamente, durante o dia inteiro, com aqueles gravadores gelosos, que chamavam o geloso, né? Então nós tínhamos os radioescutas, durante o dia inteiro, numa salinha especial. Ele ficava ouvindo todas as emissoras de Rio, São Paulo, Porto Alegre, e gravando. Ele gravava tudo aquilo e depois, ali, a partir das 18 horas, ele escrevia inteiro aquilo que ele ouviu. Para as 22 horas e 30 minutos, os locutores apresentadores do programa liam aquilo que o funcionário do Departamento de Jornalismo da Cultura escrevera. Jamais entrava num estúdio jornal para ser lido. Isto era graciosamente dito na época, que muitas faziam recortagem e que a Cultura absolutamente não admitia. Era escrito pelo jornalista da Rádio Cultura do Paraná, o que era lido à noite. Não era Gillette Press. Este era o trabalho que nós tínhamos naquela época da Rádio Cultura do Paraná. Esta seriedade que eu quero lembrar para aqueles que hoje ainda fazem rádio, que o rádio era muito sério, não se admitia falha, não se admitia impontualidade. Como que se trabalhava na rádio? Em primeiro lugar, tinha que falar bem, tinha que ter dicção, senão não ia para o microfone. Se ele tivesse qualidade de jornalista, ele ficava no departamento de jornalismo escrevendo e ouvindo. Mas para falar, eram aqueles que sabiam efetivamente articular a voz. Então as coisas eram muito bem feitas.
Esses programas realmente fez com que eu aprendesse a seriedade do jornalismo. O jornalismo ali na Rádio Cultura, ele deu exemplos. Na cobertura das eleições, nós fazíamos 24 horas por dia, era urna aberta, notícia no ar. Então, ali nós íamos lá para o Tribunal Regional Eleitoral e ficávamos com a equipe acompanhando em todas as urnas e dizendo voto para fulano, voto para cicrano, durante a apuração inteira. Naquela época, não se fazia uma apuração em meia hora, como se faz hoje praticamente do país inteiro. Não, lá levava quase uma semana, porque era voto por voto, papelzinho por papelzinho. Então, aquela cobertura nós sabíamos fazer. Quando eu estava, então, como diretor, não só do esporte, mas como do pessoal da Rádio Cultura do Paraná, nós, uma época, nós precisávamos ampliar a equipe de repórteres esportivos. Mas para você ver a preocupação com a qualidade, como que nós fazíamos? Nós botávamos no ar que a Rádio Cultura do Paraná precisava de repórteres esportivos que estivesse cursando jornalismo e que, de preferência, pudesse falar pelo menos o inglês fluentemente. Por quê? Porque nós tivemos uma cobertura de um jogo de futebol entre Curitiba e uma equipe da Hungria, que eu não me lembro o nome agora, que veio jogar em Curitiba. O Curitiba jogou com aquela equipe da Hungria, então nós precisávamos de repórteres atrás do gol que falasse o inglês para fazer as entrevistas com os jogadores daquela equipe estrangeira. Na época, então, entre outros que se apresentaram, e depois foram todos para o teste de voz e teste de conhecimento, entre todos os que se apresentaram, ficaram dois. Um era o Kloss, que depois parou de rádio, falava muito bem, e o outro chamava-se Luiz Augusto Xavier. O Luiz Augusto Xavier é hoje essa expressão que nós conhecemos, ainda fazendo cobertura hoje para um dos maiores canais de televisão do país. O Luiz Augusto Xavier chegou ali assim. Ele estava fazendo jornalismo e disse: eu falo inglês. E ele então estreou. Nós colocamos ele na equipe, naquele primeiro jogo, o jogo internacional. Você vai ficar atrás do gol para fazer as entrevistas com os jogadores estrangeiros. Assim começou o Luiz Augusto Xavier, e esse testemunho eu quero dar aqui pela qualidade dele. Ele chegou ao rádio e chegou aonde está porque ele passou por um teste de qualidade. Ele não entrou pelas portas dos fundos e não foi apaziguado, nem teve padrinho, como temos hoje, lamentavelmente, na política, principalmente. Não, naquela época era qualidade. Então, esse foi o Luiz Augusto Xavier e outros tantos. Depois eu passei pelo rádio, eu entrei para a Faculdade de Direito, que o meu sonho sempre foi advogar, e daí entrei como funcionário do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, concursado. Assim que eu entrei na faculdade, fiz um concurso para o Tribunal de Justiça, lá fui aprovado, fiquei no Tribunal da Justiça. Quando me formei, eu pedi exoneração daquela função de tribunal para exercer minha profissão de advogado. Desde então, há 40 anos, eu só faço uma coisa, é a advocacia, e ouvir rádio. Gosto do esporte, está dentro do meu sangue, sou coritibano desde que me conheço como gente. Entrei de sócio do Curitiba em 1951, eu tinha 13 anos de idade. Eu me lembro, na rua Monsenhor Celso, Curitiba Futebol Clube tinha a sua sede. Era um prédio bem pequenininho, onde hoje o
não sei se ainda tem, a Casa às Espadas, que tinha ali na Monsenhor Celso. Ali em cima, no primeiro andar, era a sede do Curitiba Futebol Clube. Então eu cheguei ali e disse, eu quero ser sócio mirim. Tinha aquela categoria, o Curitiba tinha naquela época. Então eu entrei de sócio mirim, pagando aquilo que hoje representaria R$3 por mês. Mas eu ganhei uma carteirinha, botei minha fotografia e passei a assistir a todos os jogos do Curitiba desde 1951. Entrei depois para o Conselho Deliberativo do clube, a convite do presidente Evangelino da Costa Neves, um extraordinário dirigente, vencedor, uma pessoa que, lamentavelmente, não tem o seu nome ainda gravado como deveria ter na história do futebol do Paraná e especialmente no Curitiba Futebol Clube, dentro do seu estádio. Deveria haver um destaque muito maior para o nome de Evangelino da Costa Neves, como também de Arion Cornelsen, que foi um dos grandes presidentes do clube. Então, no Conselho do Curitiba Futebol Clube, eu estou lá já há 30 anos aproximadamente, presidi o Conselho do Curitiba, do Conselho Deliberativo, e continuo agora como conselheiro nato, defendendo ainda, no que a gente pode, os interesses principais, intrínsecos daquela associação que indiscutivelmente é uma das maiores potências do futebol brasileiro e que precisa muitas vezes ser destacado e levado corretamente, porque o Curitiba é muito grande e precisa de ser muito bem cuidado. É assim um pouco desta minha história que eu vivi em faculdade, em rádio e em clube de futebol. Viajei muito pelo mundo, felizmente conheço muitos países e continuo aqui na minha advocacia, defendendo com galhardia, com muito esforço e com muita seriedade aqueles ainda que procuram em busca do direito. Meu irmão, o Edson Militão, que ainda está me representando, se é que assim eu posso dizer, mas ele, pela sua qualidade, está aí escrevendo e pontificando ainda na imprensa esportiva e principalmente escrevendo muito bem, não por ser meu irmão, mas porque realmente ele tem sido muito bem inspirado no que consegue dizer. É o que eu conheço, é o que eu posso dizer da minha vida, vivida dentro desta Curitiba que eu vivi, desde que também comecei a correr pelas ruas, ali no Botafoguinho das Mercês, vendo subir balões na época de São João, onde Curitiba ficava pintada de balões na época das festas juninas. Era uma coisa fantástica e que infelizmente hoje não existe mais, mesmo porque pela segurança que não aconselha que ainda mais tenha. Mas aqueles que não tiveram a felicidade de conhecer Curitiba numa época de balões não sabem o que significava aquilo. Havia balões fantásticos, maravilhosos, grandes, Caixa, Barão Bidê, Barão Mimosa. Veja bem, para você saber, ou para você lembrar, ou aqueles que não sabem, para que eles saberem, havia balão tão grande, ali na final da Prudente de Moraes, lá em cima tinha o bairro Botafogo, e bem de frente tinha um terreno baldio. Ali tinha um cidadão que fazia uns balões tão grandes, que ele chamava o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros ia com aquela escada Magiros, levantava a escada para segurar a copa, para ele acender a tocha e o balão subir. Então veja uma época, a diferença de uma época de uma Curitiba, onde o bombeiro vinha ajudar a soltar um balão.
Esta Curitiba eu vivi, coisa que muitos daqueles que vieram depois encontraram uma Curitiba completamente transformada, já como metrópole que é hoje, mas que não viveram aquela Curitiba dos meus tempos de guri. Tempo da bala Zequinha, que a gente fazia e que jogava no tique, eu disputava a bala Zequinha no tique ou no bafo, né? Então tudo aquilo a gente viveu dentro dessa Curitiba, onde eu sempre vivi, onde eu sempre acompanhei o rádio e continuo acompanhando o rádio. Eu ouço o rádio sempre que eu estou em casa, muito mais do que a televisão. Eu não acompanho tanto a televisão como eu acompanho o rádio. Para os meus familiares, quando eles dizem, ou a minha mulher, ou uma filha minha, ou minha neta conta qualquer coisa que deu na televisão, no jornal, eu disse, não, eu já ouvi isso às 5 horas da manhã no programa de rádio. Então isso eu continuo fazendo e sabendo o que está passando. É mais ou menos isto o que eu teria que dizer a respeito do que eu vi nesse mundo e continuo vendo. Você relembre alguns nomes mais, assim, que estavam da tua passagem no rádio. Do rádio, então, eu comecei relembrando, quando eu comecei, Osmar de Queiroz e Martins Rebelato, que eram os dois que comandavam. Depois nós tivemos já na Rádio Marumbi, que era de propriedade do Tobias de Macedo Júnior, o Bilu. Ali tinha Quem era o diretor na época? o diretor da rádio, era o Dino Brassac. Dino Brassac foi diretor da rádio durante uma época que eu trabalhei. Antes na Marumbi nós tivemos Herrera Filho, que era diretor na época que eu comecei. Depois o Dino Brassac, que veio dirigir a Rádio Marumbi. Nós tínhamos ali os Ni Bermudes, que era o técnico de som, os Ni Bermudes. Era no Auer. Primeiro no edifício Santa Maria, lá na rua 15 de novembro, adiante da reitoria. Ali era a Marumbi onde eu comecei. Daí veio aqui para o último andar do edifício Arthur Auer, onde nós tínhamos ali embaixo a confeitaria Iguaçu, do meu amigo Jacó Jacomel, ex-presidente do Curitiba. Daí, ainda na Rádio Marumbi, nós tínhamos... veio trabalhar conosco o William Sade, começou na Rádio Marumbi. Ele começou apresentando um programa de esporte que se chamava-se Bola Maciça. Era esporte, era futebol de salão. O William Sade começou assim. Eu, na época, tinha um programa ali na Rádio Marumbi que chamava-se Cortina de Veludo. Era um programa apresentado, acho que às 10 horas da manhã. Eu tinha poesia, tinha carta de amor, tinha um monte dessas coisas, né? Que eu fazia ainda com muita vontade. E o William, então, quando começou na rádio, falava bonito, era muito inteligente, era uma pessoa extraordinária. Pena também que nos deixou, porque a televisão, carente como ela estaria hoje ainda precisando muito de pessoas como o William Sade. E o William, então, veio para apresentar o meu programa. Eu produzia e ele passou a apresentar. Daí ele mudou o nome de Cortina de Veludo, que ele achou que estava muito ranzinzo. Ele disse, vamos botar um nome diferente. Ele botou um nome tão diferente que passou a chamar-se Cacharolete. E esse era o programa que nós tínhamos ali. Então o William deitou e rolou, ele fez o nome. Ali ele cresceu e foi para a televisão. Depois eu tinha um programa também que chamava-se Enciclopédia do Ar. Isso eu tinha todo domingo de manhã, das 10 a meio-dia. O que era a Enciclopédia do Ar? Ouvindo a Rádio Nacional do Rio, a Rádio Nacional tinha um programa que chamava-se Seu Criado Obrigado. E nesse programa, Seu Criado Obrigado, ele respondia qualquer carta que alguém perguntasse. Se eu perguntasse como é que faz
uma cirurgia, coisa que eu valha, lá ele explicava como é que fazia. Eu então, um pouco, não analisando a consequência de um programa daquele naipe, eu lancei aqui Enciclopédia do Ar. E dizia, o chamado era feito pelo Martins Rebelato, a entrada gravada era muito bonita, e dizia assim: qualquer tipo de pergunta que você queira fazer, faça, que nós estaremos respondendo. Então vinha perguntas mais escabrosas possíveis, de ciência, de medicina, de direito. O que eu fazia? Eu passava praticamente a semana inteira dentro da biblioteca pública, pesquisando. Então, se vinha uma pergunta tal, eu chegava na biblioteca e dizia lá para as bibliotecárias: o que é isso? Eu quero saber o que é isso. Então, lá ficava eu naqueles livros para chegar domingo e responder. Então, isso eu fiz esse programa com o William. Depois veio o Antônio Leandro, que era um comentarista também. Um detalhe, esse era um programa cultural. Cultural. Hoje, você ouve isso onde? Não tem, né? Não existe, né? Não existe. E veja, o cultural não era uma aventura, porque eu tinha que responder certo. Eu não podia não responder certo, né? Mas então, e como? Eu ia na fonte. E aquele de ir na fonte me fazia estudar, me fazia aprender. Então, era assim que funcionava. Depois, com Carneiro Neto, na Rádio Universo, Maurício Frutti, que foi também um extraordinário amigo, Willy Gonzer, na Rádio Marumbi, ele trabalhou, foi na Rádio Marumbi. Depois nós tivemos, são tantas as personalidades que passaram. Wilson Brustolin, também um grande amigo, grande narrador esportivo, muito brincalhão. Eu tinha um repórter que era o J. Pedro. O J. Pedro trabalhou na Independência, era um repórter muito interessante, muito bom também na época. Trabalhou ali com o Willy Gonzer na Independência. Mas na Rádio Marumbi eu tinha o J. Padilha, que era um narrador muito bom, muito correto. Até, curiosamente, eu me lembro, e a gente diz como brincadeira, com devido respeito ao J. Padilha, que eu estou lembrando pela qualidade dele, mas nós fomos transmitir uma corrida de bicicletas, e a corrida partia ali de frente a um hotel na rua João Negrão. E daí o J. Padilha está, atenção, agora estamos narrando a corrida de bicicleta, partiram todos na frente. Então nós lembramos desse detalhe que ele disse: partiram todos na frente. Então essas coisas eram curiosas, né? Como curioso, eu cheguei uma vez, veio uma Miss Universo. Naquela época do nosso rádio, de ali por 58, 59, 60, o Miss Universo, Miss Brasil, era uma coisa muito séria, era muito badalado, né? Então Miss Universo era uma coisa extraordinária. E eu me lembro que uma vez veio a Curitiba Miss Universo, que era uma grega. Ela foi eleita Miss Universo daquele ano. Então ela veio a Curitiba. Ângela Vasconcelos era Miss Brasil, curitibana daqui, filha de um general, um oficial do Exército, uma família maravilhosa. A Ângela Teresa Vasconcelos, uma moça lindíssima. Mas a Miss Universo chamava-se Kyriakistopei, era grega. E ela veio, eu então fui com tudo, com o microfone na pista do aeroporto. Quando abriu a porta do avião, eu fui em primeiro lugar na frente dela, ela descendo a escadinha do avião, eu falando curitibês e ela grega. E eu cheguei: Kyriakistopei, o que você está achando dessa chegada ao nosso país?
e o microfone na cara da coitada da moça. Ela grega, não sabia nada do que eu estava falando, e eu mais bobo ainda, nada do que ela poderia falar. Outras pessoas que eu conheci, grandes personalidades do rádio, tinha o... São tantos que a gente pudesse anotar depois e dizer para você. Rubem Chagas, tinha ali Boleslau Silviani, que apresentava um programa de esportes na Rádio Tingui. O Silviani uma vez disse assim, ele tinha, dentro do programa dele, ele tinha um quadro que dizia assim, era um termo, como ele diria, como se fosse uma super novidade, e daí ele no encerramento daquele programa, ele dizia, super novidade, jogaram na noite de ontem Vasco e Flamengo no Maracanã. Então ele dizia uma coisa como se fosse um furo de reportagem e deu uma notícia de caráter nacional. Curiosamente, como curiosidades que a gente diz, pela qualidade daquelas pessoas que faziam aqueles programas tão bem feitos, né? Então, eram esses os nomes que a gente lembra na época. Eu trabalhei depois com Marcos Aurélio de Castro, com o Osni Silveira, tinha o Osni Bermudes, o Denir Silveira, que tinha um programa policial de madrugada. O Denir Silveira não, o Denir Silveira fazia um programa de esportes amadores. Quem fazia o programa policial de madrugada era outro, que eu não me lembro agora o nome. Então era um... Algacitúlio também, fazia rádio naquela época, né? Abel Escuiciato, que fazia um programa maravilhoso de madrugada, né? Ele concorria com a revista matinal Despertador da Cidade, o Abel Escuiciato, também que nos deixou. Lamentavelmente, eu que estou aqui ainda com a graça de vida, né? Grande parte daqueles que foram meus companheiros já nos deixaram, né? Então, existe aqueles que ainda estão aqui conosco, que eu me lembro tão bem, como o Luiz Augusto Xavier, que começou conosco, meu irmão, e outros tantos ainda que resistem e, graças a Deus, estão fortes e levando a sua cultura para toda a sociedade. O rádio foi gratificante para você? O rádio foi, para mim, uma escola. O rádio, como eu disse para você, do programa que eu fazia ir na biblioteca para responder, ele me serviu como escola para o advogado que eu sou hoje. Porque ali eu aprendi a não ter medo de falar. O que acontece muito ainda, mesmo hoje, nessa minha profissão, da qual eu já tenho 40 anos de atividade, eu vejo que muitos daqueles colegas que hoje começam, eles ainda têm um resquício de temor de enfrentar um tribunal para poder falar. Então, isto o rádio me ensinou e fez com que eu chegasse num tribunal do júri ou numa sustentação oral em Curitiba, em Porto Alegre ou em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, e falar tranquilamente como se estou falando aqui, no meu escritório. Isto que me ensinou foi o rádio. O rádio ensinou a isto, como ensinou também a poder falar claramente, pronunciando sílaba por sílaba, porque hoje ainda vê-se falar no rádio muitos que falam rapidamente e não diz bem o que a gente quer ouvir. Diz, por exemplo, também, quando tem que dizer também, né? E isso eu aprendi no rádio porque eu fui corrigido. Uma vez um jogador de futebol me disse, quando eu estava fazendo uma entrevista com ele no estúdio,
o jogador de futebol me disse: Júlio, não diga ponta direita, é ponta direita. Então, eu dizia ponta direita nos comentários. Então, o rádio ensina a você falar como deve falar, né? Pronunciar corretamente dentro do que vocês podem, mas sempre fazendo o melhor do que você pode, né? A pronúncia. Então, o rádio me ensinou isto, como também o rádio me ensinou a vivência na sociedade. Porque você, com o microfone na mão, você tem uma credencial para entrar em qualquer palácio. Eu ia entrevistar governador do estado, não é? Chegava no Palácio Iguaçu para entrevistar o governador lá dentro do gabinete dele. Então, isto é que dá uma personalidade para a pessoa que faz rádio. Eu lembro-me, eu estava na Rádio Cultura do Paraná, do Abílio Ousman, e num aniversário do então governador Paulo Pimentel, ele morava ali numa rua do Batel, eu me lembro, sei a casa, não me lembro o nome da rua, então com um jardim muito grande na frente, o Abílio disse: olha, Júlio, amanhã vocês façam, nós vamos fazer, amanhã vai ter o aniversário do Paulo Pimentel, o governador, nós vamos fazer uma alvorada na casa dele. A rádio já entrou em contato com a banda da Polícia Militar. Nós iríamos fazer uma cobertura às 6 horas da manhã no jardim da casa do governador, com a banda tocando Parabéns para Você, sem ele nem sonhar que estaríamos fazendo aquilo. Então lá estávamos nós, 6 horas da manhã, no jardim do Paulo Pimentel, e a banda da Polícia Militar começou a tocar Parabéns para Você. Lá veio o governador ainda de pijama e nos receber na sala, na casa dele, abrir as portas da casa dele para tomar o café da manhã com o governador do estado de pijama. Isso é raro de você conseguir se você não for jornalista ou radialista. Então, isto ensinou muito. Ensinou aqui, depois entrar um dia no Maracanã, entrar pisando naquele estádio do Maracanã, entrevistando craques, num jogo de Brasil e Inglaterra ali realizado. Lá estava eu com o Aluar Ribeiro e o Marcos Aurélio de Castro, entrevistando jogadores lá dentro do Maracanã, que naquela época botava 150 mil pessoas dentro de um campo em qualquer jogo. né? Então, aquilo faz com que a gente tenha uma personalidade destemida, né? Com respeito a todos aqueles com os quais a gente tem um contato, mas faz com que a gente seja destemido, né? Entendendo que somos todos iguais, né? Pode ser o governador, pode ser o presidente, porque fui entrevistar também o então presidente Castelo Branco, quando ele veio em Curitiba, na inauguração lá do Parque Castelo Branco, que era o nome foi batizado em função do governo militar daquela época, de 64, e veio ali o presidente da República, Castelo Branco. Lá estava eu com o microfone, ao lado do presidente da República, inaugurando um parque maravilhoso daquela época, que hoje não tem mais. Então, essas coisas que o rádio ensinou. Uma escola diferenciada. E veja bem, grandes nomes hoje ainda nós vemos aí na política nacional que começou no rádio. Entre eles o senador Álvaro Dias, que foi um jornalista, um radialista em Londrina, né? Tinha um programa lá e está aí falando bonito. Então, realmente, não há escola melhor do que o rádio. Principalmente aquele nosso rádio daquela época, que era rádio cultural, era rádio criado, era rádio feita com criatividade,
e que não tinha programas comprados, não tinha horários comprados, era rádio de radialistas, dos seus dirigentes eram os radialistas que comandavam e faziam aqueles programas, como fazia Mário Vendramel, né? na Rádio Clube Paranaense, a Luísio Finzetto na Rádio Guairacá. Eu me lembro que eu ia todo domingo de manhã, de calça curta, assistir o Cineac Rádio, né? E o Clube Mirim. O Cineac Rádio na Rádio Clube Paranaense, que a gente chamava só na B2, né? E o Cineac Rádio na Rádio Guairacá, ou vice-versa. Clube Mirim na Guairacá. Então, assisti e fui cantar. Lá em Ponta Grossa, eu morei pouco tempo em Ponta Grossa, porque os meus avós que eram de lá. Então eu era bem pequeno, eu tinha o quê? Acho que 8 anos, 10 anos de idade. Eu cheguei na rádio, era a Rádio Clube Ponta Grossense PRJ2, Barros Júnior, que apresentava um programa infantil domingo, pela manhã. E lá fui eu no sábado, eu disse, eu quero me registrar sozinho. Sozinho. Qual é o menino hoje que atravessa a rua de sua casa sozinho? Não consegue. Porque hoje, infelizmente, um guri não pode jogar bola na rua porque é perigoso, né? Não, eu ia lá em Ponta Grossa e com 10 anos de idade eu quero cantar. E fui cantar. Com 10 anos de idade. Daí eu tinha que treinar, eu tinha que ensaiar no sábado para cantar domingo de manhã. Eu fui no sábado. O que você vai cantar? Eu vou cantar Meu Periquitinho Verde. Que é Meu Periquitinho Verde, tira a sorte, por favor. Que era uma música da época. Meu Periquitinho Verde, né? Então chegou no domingo, o Barro Júnior disse, agora o Júlio tal vai cantar aqui o Meu Trolinho. Eu já estava anunciado, já estava no palco, mas eu não era aquilo que né? Eu ensaiei o Periquitinho, ele disse, vai cantar o Meu Trolinho. Daí, quando a bandinha começou, eu disse, lá vai o meu trolinho, vai rodando de mansinho pela estrada ali. Eu cantei assim, sem ensaio. Também fui ali, nunca mais cantei, né? Chega, foi tudo. Essa parte é um pouco do que a gente pode contar. Júlio, qual seria a sua recomendação para os estudantes de comunicação social, vendo o teu passado e a realidade de hoje em dia e a perspectiva de futuro, com todos os mecanismos que existem para que eles desenvolvam a sua função? Em primeiro lugar, uma coisa que eu acho que as faculdades ainda estão ensinando, que é seriedade, né? Acho que, em primeiro lugar, a seriedade, pontualidade, informação correta, né? A informação correta. O jornalismo é uma coisa muito séria, muito grave, é mais do que parece. Ele deve ser feito com seriedade, não só na informação, como na apresentação. Ele não deve admitir sorrisos no meio, quando não é cabível, quando a notícia é séria. Veja que nós tivemos agora, recentemente, nos funerais de Mandela, uma das personalidades mais ilustres do século, e nós vimos lá líderes mundiais sorrindo. Podiam dizer, não, mas era festivo. Era, mas não era tão festivo. Não é? Ainda a população que está lá, é admissível que ela ficasse festejando, mas o líder representando uma pátria, representando uma sociedade, ele tinha que ter uma postura de absoluta dignidade e absoluto respeito. Banalizaram demais. Pelo momento, banalizaram demais. Pelo momento, é seriedade. Por isso que o jornalismo deve ser feito com muita seriedade e com muito conhecimento de causa, dizer o que tem certeza do que está dizendo, né? E estudando sempre, né? Procurando cada vez fazer melhor. E é isso. E na televisão ter postura,
né? É importante ter apresentação muito melhor do que você estar relaxado no dia a dia, ali de frente ao microfone, de frente a uma tela. Você deve ter aquela postura para impor a seriedade do que você está dizendo. É o que a sociedade espera, né? Quando está ali para ver alguém que está informando alguma coisa. Ok.